Efésios capítulo 3 e verso 10. Por gentileza, então, Atos capítulo 2, verso 47. Atos 2, 47. E na sequência, Efésios 3, 10. Livro de Atos capítulo 2, verso 47. Vou ler. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora Efésios 3, 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos lá. Podemos assentar. Queremos compartilhar com os irmãos hoje à noite sobre o tema que anunciamos hoje de manhã. A igreja no livro de Atos e os atos da igreja nos dias de hoje. É este o assunto que queremos compartilhar com os irmãos. Queridos irmãos e irmãs, a igreja é uma bênção. É uma bênção grandiosa. Sabe, é muito triste quando você chega num lugar que não tem igreja. Eu sei que você pode dizer assim, igreja não é um templo, e eu concordo plenamente. Mas eu sei também que você concorda comigo que quando a gente passa pelas ruas, a gente procura uma igreja. Não é? É porque o templo representa a igreja que está ali naquela localidade, espalhada nas casas, e é o local onde a igreja se reúne. Então a gente usa esse termo aí para o templo, não é verdade? E como é triste quando você chega num bairro, numa cidade, num lugarejo, não tem igrejas. Não tem igreja, você não sabe se tem crentes ali. Paulo diz que a igreja é tão importante que ele declarou que ela é um mistério revelado. Escrevendo aos Efésios, ele diz: a igreja é o mistério de Deus que esteve oculto nos séculos passados, referindo-se ao Antigo Testamento, mas que agora, no seu tempo, foi manifestado. A união de gentios e de judeus, unidos num só corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Queridos irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, de quem ele é o cabeça. A igreja é a coluna, o baluarte da verdade. A igreja é a realização do desejo de Cristo. Realmente. Tanto que em Mateus 16, 18, você sabe que está escrito: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Então preste atenção, a igreja, ela é de Cristo. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela é cuidada e edificada pelo próprio Cristo. Foi ele quem disse: eu edificarei. Foi ele que também disse que a guardaria, portanto ela é guardada pelo Senhor. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão, que ele é o guarda da igreja. A igreja de Cristo é vencedora, porque ele disse: as portas do inferno não prevalecerão, ela vencerá. Ela vencerá. Então, a igreja é o tesouro de Deus hoje na terra. E quem é a igreja? A igreja sou eu e você. A igreja são aqueles que um dia foram alcançados pelo poderoso Evangelho. A igreja é a reunião daquelas pessoas que foram chamadas do mundo para Deus. E agora são filhos de Deus, é povo de Deus. Andam juntos, tem um só propósito, tem um só manual de ensino, tem um só Senhor. A igreja é a reunião daqueles salvos em Jesus Cristo. Então, se você é salvo por Jesus Cristo, você é a igreja de Cristo. Cristo está em você e você está inserido na igreja. Você é parte dela. Você está. Essa é a grande pergunta. Graças a Deus pela igreja. Graças a Deus. Vamos olhar para a igreja hoje, no passado e no presente,
E vamos deixar que o Senhor nos avive como igreja. Vamos pedir que o Senhor avive o nosso coração, para nele sermos fortalecidos e desafiados a sermos uma igreja tão viva e ativa hoje, quanto ela foi no passado. De maneira que nós possamos impactar o lugar onde nós vivemos, onde andamos, com quem moramos, nossa família, nossos amigos. Eu gostaria de que você deixasse Deus desafiar o seu coração, e que você se colocasse diante dele e dissesse: Senhor, eu quero ser uma igreja diferente, eu quero ser uma igreja usada, eu quero ser uma igreja que leva o poder da transformação do Evangelho, eu quero ser uma bênção na igreja. Deixe Deus desafiar o seu coração. Fala: Senhor, me ajude a amar a igreja, me ajude a cuidar da tua igreja, me ajude a ser um instrumento teu de bênção na vida dos irmãos que compõem a igreja. Deixe Deus abençoar a sua vida. Peça para que Deus coloque no seu coração o desejo de ser uma igreja como a de Atos. Peça para que Deus coloque no seu coração para que você possa ser praticante dos atos da igreja nos dias de hoje. Peça a Deus. Enquanto você vai ouvindo a palavra, deixe o Espírito Santo semear na sua mente, no seu coração, essa disposição de ser a igreja de Cristo que brilha para Ele como coluna, baluarte da verdade nos dias de hoje. Vamos pensar então na igreja no livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, ele é a ponte que liga o Antigo ao Novo Testamento, por assim dizer. Ele traz os ensinos lá do passado, faz uma ponte para que o Novo Testamento seja, por assim dizer, estabelecido. Por isso o livro de Atos, ele também é conhecido como o livro de Atos do Espírito Santo. Ele também é conhecido por esse título. Também ele é conhecido como o livro de Atos da igreja, porque a igreja está ali e ela realizou muitas obras. Mas o nome mais comum é esse que você tem na sua Bíblia aí, livro de Atos dos Apóstolos. E o seu teor é bem missionário. Sua mensagem é desafiadora. Há muita obra gloriosa de Deus registrada neste livro, porque a igreja está ali. Então olhemos para a igreja em Atos. Primeiro, a igreja em Atos, ela é recém-nascida. Recém-nascida. É a igreja que acabou de nascer, a igreja do primeiro amor. Então em Mateus 16, 18, Jesus havia profetizado sobre a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Em Atos 1:8, Jesus havia orientado a igreja, orientado os discípulos, não é? Como é que a igreja iria nascer. Ele disse: olha, vocês fiquem lá em Jerusalém, e aí vocês vão receber sobre vós o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, e é assim que a igreja vai nascer. A igreja nasce, então, no capítulo 2 de Atos, como Jesus orientou. Eles estavam reunidos, e havia gente ali, de todos os cantos daquele país, e o Espírito Santo veio, diz a palavra de Deus, e penetrou naquelas vidas, e eles foram cheios dele, e eles começaram a testemunhar, e ali a igreja nasceu. E aí você tem lá os versículos de 37 ao 41, nós vemos o 42, que diz que quando a igreja nasceu, foi uma obra tão maravilhosa que a palavra do Senhor claramente diz lá que havia um espírito tão comum naquilo que era fantástico. Diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra naquele dia, e acrescentaram-se quase 3.000 almas. E olha a igreja recém-nascida. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Maravilhas e sinais eram feitos, e todos os que criam estavam juntos. Era um amor que eles nunca tinham provado. Era a igreja recém-nascida ali. Então aí está a igreja recém-nascida no livro de Atos, e ela é obra divina, não é obra humana, não é um projeto bem bolado de alguém para se dar bem na vida. Ela foi profetizada por Jesus, ela foi embrionária no tempo dos apóstolos, e ela nasce sob a unção, o derramamento do Espírito Santo. Então ela é um organismo vivo, ela é fruto do poder da semente do Evangelho, que onde é semeado, nasce. Então a igreja, em primeiro lugar, no livro de Atos, ela é recém-nascida. Irmãos, quantos aqui sabem como é que começou a nossa igreja lá em Mogi Mirim, há 14 anos atrás? Como, Renata? Nós começamos
de um casal. Como é que alguém sabe como é que esse casal procurou os estudos? Ok, eles receberam um folheto e aí começaram a fazer um curso por correspondência aqui da igreja, pediram uma visita, nós fomos e começamos a fazer os cultos na casa deles e assim nasceu a igreja lá em Mojimirim. Detalhe, não me pergunte quem é que deu este folheto a eles. Eu não sei. Como é que esse folheto foi parar lá? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que Deus plantou a sua igreja lá. Ela nasceu, está crescendo, está viva, está servindo o Senhor lá para a glória dele. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Onde ele é semeado, ele não fica, a semente não morre. Ela é viva, ela vai produzir fruto. É só uma questão de tempo, é só semear. Então no livro de Atos, aquilo foi cumprido. E a igreja então nasce pelo poder de Deus, graças a Deus, pela igreja. Segundo, a igreja no livro de Atos é a igreja então que está se derramando do primeiro amor. Atos 42 diz isso no versículo 44 ao 47, diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então havia um amor, irmãos, maravilhoso. Na verdade, o que aconteceu ali foi que muita gente de outras cidades vieram para Jerusalém para o dia da festa do Pentecostes, daquela celebração. E aí o que aconteceu lá foi que muitas pessoas que vieram se converteram e acabaram não voltando mais para as suas cidades, porque agora eles estavam ali e queriam ficar ali, não queriam mais ir embora, mas também não tinham emprego, também não tinham comida. Então, na medida que as pessoas iam se convertendo, elas iam sendo acolhidas, e as pessoas iam vendendo suas casas, iam vendendo o que tinham, para que todos pudessem ser supridos. Este é o primeiro amor. O amor que dá sem esperar recompensa. É um amor que não se controla em ver um irmão, uma irmã necessitado. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Queridos, no primeiro amor, nós não nos importamos com o preço a pagar. No primeiro amor, há uma inocência nos sentimentos. Note que era uma alegria, era uma festa. Cada culto era uma festa. Que assim fosse, todos os cultos, uma festa aqui, não é verdade? Espiritual, que nós chegássemos, nos alimentássemos e nós tivéssemos comunhão, nos alegrássemos sempre. Como pela graça de Deus, Deus tem nos dado essa alegria aqui nos últimos tempos, não é? No primeiro amor experimentamos um vislumbramento espiritual. Eu acho impressionante eles dizerem que estavam todos os dias na igreja, no templo. O que a gente vai fazer todo dia no templo? A gente tem culto aqui domingo e quarta, né? Mas lá tinha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E se bobearam de manhã, tarde, à noite, já de madrugada. Porque eles queriam estar junto. Era o amor de Deus derramado. No primeiro amor, a palavra brilha aos nossos olhos e é doce aos nossos ouvidos. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. No primeiro amor, temos grande prazer na reunião com os irmãos. E cada irmão é tão precioso na vida da gente. Não permita o seu coração perder a alegria do primeiro amor. Não permita. Uma pessoa que perde a alegria do primeiro amor se torna religiosa e deixa de ser um cristão fervoroso. Passa a viver religiosamente. Isso é horrível. Mas quando a gente ama, tudo é diferente, especialmente o primeiro amor. Terceiro, a igreja do livro de Atos, ela é pobre de recursos terrenos, mas ela é rica dos recursos do céu. Escute bem, ela é pobre dos recursos terrenos, mas ela é riquíssima nos recursos do céu. Nós temos no capítulo 3 de Atos um fato que marca isso nos versos de 1 a 7. Diz o texto lá que Pedro e João eles estavam subindo ao templo na hora da oração. E aí trouxeram um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam ele ali na porta daquele templo para pedir esmolas. E Pedro e João vêm entrando naquele momento. E está lá aquele aleijado. Quando ele vê Pedro e João, ele pede para eles uma esmola. Olha o que Pedro disse. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós.
E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma moeda. Disse-lhe Pedro: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Verso 7, tomaram-no pela mão direita, levantou e andou. Aquilo impactou tanto aquele povo, aquele tempo, aquela reunião. Eles eram pobres terrenamente falando, financeiramente falando, mas eram ricos do poder de Deus. O que é mais precioso? O que é mais valoroso? Uma moeda naquele dia ia suprir uma necessidade daquele dia. Pernas para andar supriria uma necessidade para a vida inteira, pelo poder de Deus. Irmãos, que momento glorioso é este! Que palavras maravilhosas! Nunca aquele aleijado podia imaginar que seria o último dia de ser pedinte. Nunca! Nunca ele poderia imaginar que seria curado naquele dia. Ele pediu para alívio momentâneo, mas Deus lhe deu para alívio permanente. Como Deus é bom! Ele pediu dinheiro, mas Deus, através dos seus servos, lhe deu saúde e vida. Havia poder de Deus ali. Prata e ouro são bons, mas o que são eles perto de pernas para um aleijado? O que é dinheiro comparado a pernas para um aleijado? Insignificante. Eu já vi, aliás, eu já ouvi de mais de uma pessoa à beira da morte a seguinte frase: eu daria tudo para viver um pouquinho mais. Tudo que eu tenho. E pessoas riquíssimas que não puderam viver um dia mais, porque riquezas não trouxeram esse privilégio para eles. Era então a igreja de poucos recursos terrenos, mas rica dos recursos do céu. Quarto, é a igreja que cresce pelo poder de Deus e não pela criatividade dos homens. Gente, hoje tem muita criatividade, não é? E pouco poder de Deus operando. Muita criatividade. Mas no capítulo 4, versículo 4 e 31, diz que o poder de Deus está operando ali. Vire a página da sua Bíblia. Eu disse que a igreja está em Atos, então você tem que andar comigo no livro de Atos aí. Tá bom? Então abre lá. Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Note, creram em quem? No poder da palavra pregada. Verso 31 do capítulo 4. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe, a palavra era pregada, pessoas se convertiam, eles oravam e o local tremia. Havia poder de Deus ali. Querido, você crê que há poder realmente na palavra de Deus? Você crê? De verdade? Você realmente entende que quando a palavra é pregada, algo muito maior além de palavras está operando? Está operando. Você crê que quando a igreja está reunida, está orando, Deus está ouvindo? Queridos, há poder de Deus na igreja, na palavra dele, quando a igreja reunida ora. Por isso Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Por isso a igreja tem que pregar a palavra. O que traz o socorro aos homens não é autoajuda, não é outra ajuda, mas é a ajuda do alto. É de Deus, vem do céu. O homem não pode salvar outro homem, mas o homem pode pregar a mensagem de Deus que salva outro homem. E o Deus que salva pode salvar. A igreja crescia porque a palavra era pregada. Você quer que a sua família se converta? Pregue a palavra. Você quer que seus filhos andem com Deus? Pregue a palavra. Você quer que as pessoas ao seu redor deixem os seus pecados? Pregue a palavra. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quinto, a igreja do livro de Atos é a igreja onde os milagres promovem o reino, não os homens. É a igreja de Atos, os milagres que acontecem promovem o reino, não os homens, diferente de hoje. Em Atos capítulo 5, versículos de 1 ao 42, nós temos ali dois grandes milagres acontecendo. Ananias e Safira mentiram a Deus. Sabe o que aconteceu? Imediatamente veio o poder de Deus e eles foram mortos. Isso foi um milagre.
causou temor no seio da igreja. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, do versículo 17 em diante, Pedro e os apóstolos são retirados de uma prisão. Eles estavam presos por causa do evangelho, mas o poder de Deus, o anjo de Deus vai lá e tira eles da prisão. Outro milagre. Agora, esses milagres são intervenções de Deus, não invenções humanas. E sabe o que acontece na sequência dos milagres? Os apóstolos não são promovidos, não são endeusados, eles não sobem de grau de apóstolo para apóstolo segundo, terceiro, sei lá. Eles não são colocados em pedestais. A igreja cresce quando o reino de Deus está em primeiro lugar, a glória de Deus está em primeiro lugar. A igreja cresce quando há temor, o evangelho penetra em cada canto da cidade, o reino de Deus avança, porque os milagres promovem o reino, não homens. Sexto lugar, é a igreja do livro de Atos. Na igreja do livro de Atos, ela é a igreja em que os grandes homens são aqueles que morrem por Cristo. Você está fazendo a comparação entre a igreja de Atos e as igrejas de hoje? Irmãos, a igreja de Atos, acho que quase que sumiu. Se você fizer a comparação com os dias de hoje. Porque na igreja de Atos, os grandes homens, eles morrem por causa de Cristo. Eles são presos por causa de Cristo. Eles são procurados e caçados. Eles sofrem por causa do Senhor. Capítulo 7, verso 1 a 60, você conhece a história de Estevão. Diz que ele pregou a palavra, um sermão maravilhoso. E as pessoas ouviram como nunca. Ele terminou de pregar. Sabe o que aconteceu com ele? Tomou pedradas. Até a morte. Porque os grandes homens de Deus em Atos morriam por causa de Cristo. Sabe o que acontece no capítulo 12, verso 1 e 2, com um dos discípulos, Tiago? Ele é morto por causa de Cristo. Porque na igreja de Atos, os grandes homens morriam por Jesus. Mas nos dias de hoje, os grandes homens estão muito longe de Jesus. Morrer por Jesus hoje? Você está muito enganado. Eu quero viver com Rolls Royce, uma mansão. Eu quero viver em ruas de ouro aqui. As vidas daqueles homens foram sementes, irmãos. Tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 12. E sabe, Herodes achava que ao matar estes santos, estava acabando o evangelho. Doce engano. Quanto mais ele matava, mais o evangelho progredia. Diz a palavra de Deus que através da morte de Estevão, o Senhor começou a guilhoar, cutucar o coração de Saulo, que logo depois viria a ser o Paulo. Foi através da morte de Tiago que o Senhor enviou um anjo para ferir Herodes e causar temor no povo e a igreja avançar. A igreja avançar. Porque a igreja do livro de Atos, na igreja do livro de Atos, os grandes homens morrem por causa de Cristo. Sétimo, na igreja do livro de Atos, esta é a igreja onde o Espírito Santo tem a última palavra. Não é o homem que tem a última palavra, é o Espírito de Deus. É Ele quem dá as ordens, é Ele quem coordena, é Ele quem diz o que tem que ser feito, é Ele quem orienta. No capítulo 8, o senhor vai passar capítulo por capítulo, eu vou embora. Não. Mas alguns eu tenho que citar. Atos capítulo 8. Filipe está pregando para uma multidão. E a multidão está ouvindo. E pessoas estão se convertendo. E ele está ganhando terreno. Está sendo bem sucedido no ministério. Tudo que o pastor, tudo que o missionário quer pregar é se converter em multidões. E a igreja começa a crescer. Daí, hoje em dia, não é? Eles começam a ganhar nome, ganhar títulos, ganhar créditos, ganhar os melhores lugares no estacionamento. Filipe estava lá pregando, e a igreja estava crescendo, multidões rendendo seus pés de Cristo. Aí o Espírito do Senhor vem e diz: Filipe, para! Para! Sai daí agora e vai lá para o deserto. Não, Senhor, como é que é o negócio? Sai daí e vai para o deserto. Você vai pregar para uma pessoa agora. No livro de Atos, missionários e pastores não estão preocupados com o número de pessoas, mas em ouvir a voz do Espírito de Deus e fazer a obra que Deus manda. E é assim que acontece. É por isso que este livro também é chamado de Atos do Espírito Santo. Então ali os crentes ouviam. Ele vem para habitar os crentes e eles são transformados. Ele aponta os caminhos a seguir e os crentes seguem. Ele separa os obreiros para a seara e eles deixam tudo e vão. Ele leva os pregadores às multidões
multidões, eles pregam, ele tira os pregadores da multidão e coloca de frente de uma pessoa e eles obedecem. A paixão por Deus, a amor por Deus, a temor por Deus, a desejo de ouvir não a voz de uma multidão, o aclamando, fica conosco, mas de ouvir a voz do Espírito dizendo, vai lá e fala do meu irmão. Número 8, a igreja do livro de Atos é a igreja que vê os piores pecadores serem transformados nos melhores pregadores. Capítulo 8 e 9, você conhece a salvação de Saulo de Tarso, um homem que estava dando o seu aval para que crentes fossem mortos, perseguindo a igreja de Deus. Era sincero, é verdade, mas ele estava perseguindo a igreja de Deus. No entanto, a palavra do Senhor diz lá em Atos 8 e 9 que um dia o Senhor lhe apareceu, ele caiu do cavalo, o Senhor se apresentou a ele e ele teve um conhecimento de Deus, ele converteu-se ali, e a partir dali aquele grande pecador foi capturado pelo poder do Evangelho. O touro bravo, como ele era conhecido, foi domado pelo maior domador de touros bravos deste universo. E o perseguidor passa a ser perseguido, e o pior dos pecadores passa a ser o melhor dos pregadores, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós enxergamos isso na igreja do livro de Atos. Mais 2, é a igreja que vê o Evangelho sair de Jerusalém e ir salvando pessoas por todos os cantos daquele país e de toda a região e da Europa. A igreja do livro de Atos vê o poder de Deus. Eu gosto muito do que está escrito em Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas, Jesus disse. Agora você sabe o que está escrito em Atos 8:1? Eu falei Atos 1:8. E o que está escrito em Atos 8:1? Lá conta uma história do maior missionário que já passou nessa terra. Porque um pouquinho antes, nos capítulos 5, 6 e 7, diz que a igreja estava crescendo. E aí, porque a igreja estava crescendo, o povo estava começando a ficar muito junto, muito reunido, ninguém mais estava querendo sair para fazer missões, e aí a igreja começou a crescer, mais ar-condicionado, cafezinho no final do culto, aquele negócio todo, começou a crescer, começou a se juntar, sair das igrejinhas pequenas para vir para a igreja grande, aquele montão de gente. Aí Deus levanta um missionário, o maior missionário que já existiu no livro de Atos. Quem você acha que é? É uma pessoa. Quem falou Paulo errou. Quem é o maior missionário aí nesses capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 de Atos? Surpreenda-se, Herodes. Herodes? Exatamente. Porque diz a Bíblia que através dele Deus levantou a perseguição contra os cristãos e botou aquela igreja abaixo. E expulsou todo mundo de Jerusalém, e o povo teve que ir para cá e outro para lá que nem barata. Foi um espanto só. Depois Deus tirou a vida de Herodes porque ele era um orgulhoso, soberbo. E Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E aí o povo saiu de Jerusalém para pregar o Evangelho. Que coisa. Agora, em Atos 1:8 diz, vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que diz em Atos 8:1 invertido? E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. O Herodes estava por trás disso. Da igreja que estava em Jerusalém. Preste atenção agora. E todos foram dispersos para a região. Estava em Jerusalém. Para a região de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está escrito aí no versículo 1. O 8 é a ordem. Demora para cumprir. E 8:1 Deus cumpre a ordem. Deus mandou, meu querido irmão e irmã, vamos obedecer logo. Deus tem tempo. Ele tem prazo. Ele tem um limite dele. Não espere ultrapassar o limite de Deus. Vamos, ele disse, vão. Eles tinham que ir. Sereis minhas testemunhas. E último, os Atos, a igreja no livro de Atos, ela é a igreja em cuja veia o sangue que corre se chama missões. Do primeiro ao último versículo, o que você vê é o Senhor treinando pessoas, enviando pessoas e pessoas indo e pregando até o último versículo da Bíblia. Dos capítulos 13 ao 28, agora marcou o resto, né? Pronto, acabou o livro de Atos. Dos capítulos 13 ao 28, a maior parte do livro, você vê que Saulo é convertido, Saulo é chamado, e através da vida de Paulo, então, que ele é transformado em Paulo, ele vai com a sua equipe missionária desbravar os campos brancos para a ceifa.
E ele vai sair, e ele vai proclamar a palavra de Deus. É interessante que a própria estrutura do livro de Atos mostra que o Evangelho atingiu o objetivo. Se você conhece um pouquinho de história, responda. O livro de Atos, no capítulo 1, começa em que cidade? Jerusalém. Quando termina lá em Atos 28, último capítulo, termina em que cidade? Que país? Italia. Que cidade? Roma. Sai de uma cidadezinha inexpressiva, atrasada, num país chamado Israel, e vai terminar lá na capital, lá na metrópole, Roma, a capital do mundo naquele momento. Isso mostra o poder do Evangelho, irmãos. Em pouco tempo, Deus fez com que o Evangelho saísse dali, espalhasse pelo mundo. Essa é a igreja do livro de Atos, é onde o poder de Deus está operando, atuando, agindo. Como eu quero, no fundo do meu coração, que esse mesmo poder esteja agindo na minha vida e na sua vida. Para que esta mesma igreja, dependente de Deus, continue levando, continue vivendo, continue sobrevivendo neste mundo, cumprindo o que Jesus disse: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja do livro de Atos. Teria muito mais, mas acho que já deu para você ver como essa igreja era maravilhosa. Agora, e os atos da igreja nos dias de hoje? Mateus 16, 18, Jesus disse: eu edificarei minha igreja. E ele começou lá e está edificando, gente. E ele disse, e é um fato, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu sou testemunho, porque estou vivo e sirvo a Jesus Cristo, de que a igreja chegou aqui, o Evangelho está nas minhas mãos, e eu estou com o bastão e continuarei pregando até que o Senhor me leve. A igreja saiu de lá, está aqui, está nas suas mãos, você é a igreja agora. Sabe, 2000 anos tem se passado, e a história tem nos mostrado um rastro de sangue, suor, lágrimas, de tantos irmãos nossos do passado, que em lutas e dificuldades tremendas, tiveram que correr os seus trechos, uns sob perseguição, outros um pouco mais de facilidade, mas tiveram que correr para que o Evangelho chegasse aqui. E sabe, irmão, muita gente deu a vida para que você pudesse ouvir de Jesus Cristo. Muitas vezes amontoaram milhares de Bíblia. Pesquisa a história. Muitas vezes fizeram montões e montões de Bíblias e tacaram fogo, deixando aqueles cristãos sem nenhuma folha sequer. E diziam: a igreja vai acabar. Mas não acabava. Muitas vidas eram tiradas na frente de outras vidas. Pessoas eram enforcadas, queimadas vivas, cortadas pedacinho por pedacinho até a morte, na frente de outros, para ver se aquelas pessoas negavam a fé, mas não negavam. Quantas ameaças, quanta dor. Por vezes, o único templo que a igreja tinha para se reunir eram os lugares obscuros dos cemitérios. Aliás, tem um livro cujo título é Nas Catatumbas de Roma. E você vai ver que houve um período que a igreja fazia culto naquelas catatumbas ali, porque era o único lugar seguro, não tinha outro lugar. Cristãos perderam famílias, bens, identidade por causa de Jesus Cristo, e tantas coisas mais. No entanto, cada vida que caiu no solo foi uma semente lançada. Ao invés de sucumbir, a igreja explodiu. Alcançou a Europa, alcançou as Américas, tem alcançado a África, tem alcançado o mundo, pela graça poderosa do nosso Deus. Jesus disse: ide, Jerusalém, Judeia, Samaria e Campinas. Errei? O que é confins da terra? Campinas, Amazonas. E o Evangelho chegou aqui. E está aqui, para a glória do Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Ele nos alcançou para a sua glória. Agora o bastão é nosso. Agora é sua responsabilidade. E se você falhar, Deus não tem outro plano. Se você não fizer, Deus não tem outro plano. Agora o bastão é nosso. É nossa vez de levar um pouco mais. Como devem ser os atos da igreja nos dias de hoje? Primeiro, nos dias de hoje a igreja atua adorando.
O Salmo 95, versículo de número 6, diz para a gente isso de uma forma com muita propriedade e autoridade. Ele diz assim, escute lá: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. A igreja, um dos atos da igreja hoje é adorar o Senhor. A igreja adora quando celebra as ordens de Cristo fielmente. Jesus disse: vão e façam discípulos. Quando você faz discípulos, você adora a Deus. A igreja adora quando se mantém fiel ao seu chamado de coluna e baluarte da verdade, quando não nega a fé, quando não dá um mau testemunho, ela adora o Senhor. Ela adora quando não entra na forma deste mundo. Ela adora quando purifica-se a si mesma. Ela adora quando se prepara como noiva para encontrar com o noivo. Irmãos, cumpramos as ordenanças, mantendo-nos fiel à verdade, não entrando na forma do mundo, purificando-nos a nós mesmos, preparando-nos para nos encontrar com o Senhor. Esse é um dos atos da igreja hoje, até porque ele disse que quando vier, quer encontrar os seus servos fiéis. Eu e você. Esse é um ato. Segundo ato: nos dias de hoje a igreja atua dependendo de Deus pela oração e súplicas. Filipenses 4, 6 e 7. Não vos inquieteis, antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pelas súplicas com ação de graças. Você atua no mundo hoje em nome de Deus quando depende dele, quando o adora, quando depende dele em oração. A igreja tem que aprender a entrar no quarto e ter tempo com o Pai. Ela deve esvaziar-se de si mesma e encher-se de Deus. Ela tem que pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto, não se conformar nas coisas que são da terra, porque ela está escondida com Cristo em Deus, e quando Ele vier, então Ele nos levará para Ele. Irmão, aprenda a se bastar em Deus, se satisfazer em Deus, confiar no cuidado de Deus. Se você não sabe, aprenda a orar com quem ora. Leia a Bíblia sobre homens de oração, leia a biografia de pessoas que oraram, ande com pessoas que amam orar, mas viva uma vida de dependência de Deus. Assim você atua no mundo hoje como igreja de Deus. Você o adora, você depende dele. Terceiro, nos dias de hoje a igreja atua levando fielmente a bandeira do Evangelho, levantando a bandeira do Evangelho. Marcos 16,15: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, toda, sem exceção. Quem crer e for batizado será salvo. Mateus 9, 7, 38, 9, 37, 38, eu disse hoje de manhã que isso me faz sentir culpado, porque Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, os ceifeiros são poucos, roguem ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. E tão poucos têm se levantado, e a gente fica perguntando: essa geração de jovens hoje não quer nada, esses casais não querem nada. Não é isso, irmãos, a culpa está em nós mesmos. Temos que dobrar nossos joelhos e rogar ao Senhor que mande ceifeiros. Ele não mandou o Aaron para a Ana, não mandou o Valdir para a Karina. É Ele quem manda, é Ele quem chama, é Ele quem envia. Nós clamamos, dependemos de Deus para levantar a bandeira do Evangelho e seguir à frente. A igreja leva a bandeira do Evangelho quando ela contribui com missões, quando ela ora por missões, quando ela vai. Gente, eu fui hoje à tarde visitar uma família que não é da igreja, mas um casal da igreja, que tem um filhinho, que foi fazer um almoço em família e pediu para a gente ir lá, e nós fomos lá. Olha, é 25 quilômetros daqui, a gente anda muito estado de terra, lá perto de Pedreiro. Quando eu cheguei lá, assim, no meio das montanhas, de repente se abriu uma cidade. Eu nem sei o nome do lugar. Um vilarejo grande, tanta gente. Sabe qual foi a primeira pergunta que eu me fiz? Adivinha? Será que tem igreja aqui? Aí quando eu cheguei lá, eu procurei de olhar, vi uma que aceita, mais um pouquinho para frente, uma que parece que é um negócio de igreja, não sei bem, acho que mas tem alguns problemas. E aí eu perguntei lá na conversa para os descrentes: escuta, onde é que tem uma igreja aqui? Eles falaram: só tem duas. E citaram essas duas. Eu pensei, às vezes a gente quer fazer missões lá, enquanto que ali não tem. Não tem. Queridos, temos que ir. A igreja que perde o ardor missionário acaba virando um campo missionário. Quem deixa de se apaixonar por missões vai se apaixonar por si mesmo, vai gastar a vida aqui. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso, sabia?
Jesus disse para ela: volte ao primeiro amor, senão eu removo teu candeeiro. Não voltou, Deus removeu. Procura a igreja de Atos da história. Deixou de existir. Porque a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Quem não ama a alma perdida, talvez seja uma alma perdida. Precisamos pedir: Deus, me ajude a levantar a bandeira do Evangelho. Penúltimo, os atos da igreja nos dias de hoje. Quarto, nos dias de hoje a igreja atua lutando pela sua própria sobrevivência e união, dependendo do seu Cristo. Em João 17, do 18 ao 23, Jesus faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Sabe o que ele pede lá? Ele diz assim: Pai, eu peço que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Que eles sejam um, que eles sejam unidos, que eles tenham amor uns pelos outros, que eles se respeitem, que eles se cuidem, que eles juntos levem o meu nome. Este foi o motivo da oração de Cristo: unidade. Irmãos, quando a igreja é unida, a unidade impede que ela enfraqueça. Quando a igreja é unida, a igreja faz com que o nome de Jesus seja conhecido. Quando a igreja é unida, ela multiplica seu poder de ação. E esta união é tão importante que Deus odeia quem promove desunião. Lá em Provérbios 6,19 diz: testemunha falsa e o que semeia contenda entre irmãos, Deus odeia. Como é que é, pastor? O negócio é sério. Mais do que você imagina. Mais do que nós podemos imaginar. O que divide, o que causa desunião entre dois irmãos, causa problema, faz a fofoca e tal lá, Deus odeia, abomina esse tipo de comportamento. Porque Jesus orou pela nossa unidade. Aliás, ele disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E último, nos dias de hoje a igreja atua esperando na ponta dos pés a volta de Jesus. Essa é a nossa quinta atuação: esperar a volta de Jesus. Você sabe o que está escrito no penúltimo versículo da Bíblia? O que é que está escrito no penúltimo versículo da Bíblia? Aquele que testifica dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Você sabe o que as pessoas mais importantes deixam escrito por último na vida? Aquilo que é mais importante. Por que você acha que está no penúltimo versículo da Bíblia? Certamente venho. Por que você acha? É para eu e você vivermos de qualquer jeito? De jeito nenhum! É para nós vivermos na ponta dos pés, não é? Talvez como o pai do filho pródigo, esperando o Senhor voltar, irmãos, e nos levar. A igreja de Jesus o espera. Espera porque a volta dele está profetizada. Espera porque a volta é certa. Espera porque são felizes os que o esperam. Espera porque aguardar a volta de Jesus nos ajuda a nos mantermos fiéis. Espera porque quem tem essa esperança leva uma vida pura, entendendo que vai se apresentar para o seu Senhor. Vamos terminar. Os atos da igreja e a igreja no livro de Atos não podem se separar. Não podem. Somos a igreja de Jesus, irmãos, amém? Amém. Ele está trabalhando em nós e através de nós hoje. Nós somos a igreja. Se Atos fosse escrito no dia de hoje, contaria a sua história, minha história. Despertemo-nos. Há um mundo lá fora sem Deus, sem esperança, morto em delitos e pecados. O tempo está se esgotando rapidamente. Nossa vida está passando. Sabe, irmãos, essa semana eu chorei aqui no meu escritório. Sabe por quê? Olha que coisa boba. Eu comecei a procurar um livro, e aí eu comecei a notar que tem vários livros que eu nem sabia que eu tinha. Inclusive encontrei alguns que estão no plástico ainda. E aí encontrei uns volumosos assim para leitura. Aí eu comecei a calcular. Eu tenho 23 anos de crente. Li mais ou menos alguns livros. Tem tanto para ler. Aí eu comecei a chorar, sabe por quê? Eu descobri que eu não tenho nem tempo mais para ler os livros que eu tenho. Eu não tenho mais tempo. Não vai dar mais tempo. Mesmo que eu viver até 90 anos. Com todos os afazeres. A vida está indo assim, ó, rapidamente. Preste atenção. Preste atenção. Está acontecendo com você também. A vida está indo embora. Que atos para o reino de Deus temos feito realmente?
Será que estamos fazendo valer a pena a vida que o Senhor nos deu, para a qual nos salvou? Ainda há tempo para mudar o rumo da história. O último capítulo eu acho que ainda não está escrito. Vamos fazê-lo diferente. Vamos trazer os atos da igreja de lá para os dias de hoje. Deus chama pessoas que possam servir o melhor, mas eu quero te dizer que Deus também aceita voluntários. Deus aceita arrependidos. Deus aceita pessoas que querem ser melhores crentes, melhores pregadores, melhores funcionários, melhores dentro da sua família. Deus aceita pessoas que desejam no seu coração ser, nas mãos dele, um vaso de Deus. Deseje que teus atos como igreja sejam os mesmos atos da igreja de Atos. Deseje que os teus atos honrem ao Senhor e espalhe o Evangelho e leve as pessoas a buscar a Deus. Deseje que você brilhe para Jesus. Quero terminar com Isaías 61. E lá está escrito assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo e ela já resplandece sobre ti. Você é a igreja de Deus hoje. Faça valer o privilégio que Deus te deu e que Ele me deu. Vamos orar.